Olá a todos. Bom, se vocês escutarem um barulho no fundo, ignorem totalmente, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre um assunto bastante importante, baseado nessa matéria da CNN, que diz assim, ó, inversão dos polos magnéticos da Terra pode ter causado a extinção do Neandertal, na visão deles. Então diz aqui, ó, do dia 20 de fevereiro de 2021, fenômeno que pode ter extinguido espécie ancestral humana pode acontecer novamente. Então, ao lado vocês estão vendo uma representação do homem de Neandertal. Então, na visão deles, esse ser aí, meio humanoide aí, meio humano, sei lá, primata, sei lá o que esse cara é. Eles dizem que nós hoje, o ser humano de hoje, tem um ancestral em comum com esses seres aqui. Pois bem, então a discussão do vídeo não vai ser isso, tá? Não preciso nem falar sobre o que eu acredito, não preciso nem falar sobre o que eu penso sobre isso. A discussão do vídeo não vai ser isso, mas vai ser como esse assunto bastante importante sobre a inversão do campo magnético, ele está sendo oculto e está sendo reduzido a nada. Pois bem, então a gente vai começar ali a matéria. Então aqui no início da matéria diz assim, ó. A inversão dos polos magnéticos da Terra, somada a um colapso temporário do campo magnético terrestre, há cerca de 42 mil anos, pode ter desencadeado uma série de mudanças ambientais, tempestades solares e a extinção dos Neandertais, de acordo com um novo estudo. Então, até aqui tá certo, concordo, pode ter desencadeado, né? Porque é um modelo especulativo, então realmente pode ter desencadeado. Diz assim, ó, o campo magnético da Terra nos protege, agindo como um escudo contra o vento solar, uma corrente de radiação e partículas carregadas emitida pelo Sol. No entanto, o campo geomagnético não é estável em termos de força e direção, e tem a capacidade de girar ou se inverter. Há cerca de 42 mil anos, em um período conhecido como evento de Lachamp, os polos fizeram essa inversão temporária por cerca de 800 anos, mas os cientistas ainda não tinham certeza se e como isso impactou a vida na Terra. Então vamos lá. Eu não concordo com esses períodos extremamente longos, tipo 42 mil anos, 800 anos, porque a gente sabe que, claro, eles estão falando isso aqui baseado no modelo do globo, tá? Eles acreditam que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, na visão deles, de acordo com o modelo deles, então é claro que eles vão chegar a conclusões erradas. O mal de você usar o modelo errado é que você acaba chegando a medidas e conclusões erradas. Então, eu não concordo com isso. E olha só, olha o que diz aqui, que os cientistas eles ainda não tinham certeza de como isso impactou a vida na Terra. Interessante. Então, pois bem, que ciência é essa que a gente tem? Que os caras conseguem deduzir o que está acontecendo em Marte, eles conseguem captar planeta que chove protetor solar, que é uma matéria que saiu uma vez na Super Interessante um tempo atrás. Ou seja, os caras sabem o que está acontecendo em outros planetas, entre aspas, né, supostamente. Os caras sabem o que está acontecendo a milhões de quilômetros de anos-luz de distância, 1 milhão de anos-luz de distância, mas aqui na nossa própria Terra mesmo, os caras não sabem como o evento pode ter impactado a vida na Terra. Cara, que interessante. Ou seja, então quer dizer que plantar batata em Marte e ir para outros planetas é mais interessante do que a nossa morada. Tipo assim, que ciência inútil é essa, galera? Percebe como essa ciência de hoje, ela tá muito... Tipo, deixou de ser ciência, galera, me desculpa. Mas é tudo menos ciência. Pois bem. Tipo, os caras sabem de tudo que acontece fora da Terra. Eles sabem qual é a composição química dos planetas todos. Mercúrio, Júpiter, Vênus, Marte, Saturno, etc e tal. Mas os caras não sabem como esse evento pode impactar a vida na Terra. Pergunto pra vocês. Tem gente lá em Marte, em Saturno e Júpiter pra ser extinta por um grande cataclismo? Não, né? A inversão do campo magnético, esse cataclismo, ele pode acontecer nesses planetas? Não, né? Onde ele pode acontecer? Na Terra, né? Ah, mas os caras estão preocupados onde? Com outros planetas. Ah, que inutilidade, né? Ah, tá explicado, ciência moderna, né? Pois bem, então vamos continuar aqui, ó. Fim dos tempos. Então diz assim, ó, os pesquisadores descobriram que a inversão levou a profundas mudanças climáticas, entre aspas. Então a gente vai ver mais pra frente porque eles colocaram isso aqui entre aspas. Então diz aqui que um modelo demonstrou que o crescimento da camada de gelo e das geleiras na América do Norte, bem como as mudanças nos principais cinturões de vento e sistemas de tempestades tropicais, podem ser rastreadas até o período da inversão dos polos magnéticos, que os cientistas chamaram de evento de Adams. Até aqui está correto. O modelo demonstrou, certinho, realmente, é modelo, concordo. Então, diz aqui ó, que demonstrou que o crescimento da camada de gelo das geleiras do norte, bem como as mudanças, etc e tal. Então ele diz aqui sobre o crescimento da camada de gelo. Então, se vocês forem ver de forma subliminar, essa questão das camadas de gelo, ela confronta a ideia do aquecimento global. Porque o que eles querem passar aqui como profundas mudanças climáticas, no meu ver, é essa agenda do aquecimento global. Só que vocês podem ver que eles trocaram um termo, não é mais aquecimento global, agora é mudanças climáticas, né? Porque essa de aquecimento global não cola mais, certo?
Porque as pessoas estão percebendo que não é isso. Realmente eles trocaram para o quê? Mudanças climáticas. Porque eu já fiz um vídeo sobre isso no canal e falei, a gente tem verão mais quente e inverno mais frio, certo? E vocês podem ver que bateu uma temperatura quase recorde no Texas há um tempo atrás, algumas semanas atrás. Isso passou em vários lugares, tá? Pois bem, então diz aqui, ó, o campo magnético da Terra quase desapareceu e praticamente abriu o planeta para todas essas partículas de alta energia do espaço sideral. E deve ter sido uma época muito assustadora, quase como o fim dos tempos, comentou o cara aqui, sujeito lá. Os pesquisadores disseram que o evento de Adams pode explicar muitos dos mistérios evolutivos da Terra, incluindo a extinção dos Neandertais e o súbito aparecimento generalizado da arte figurativa em cavernas em todo o mundo. Ah, isso aqui já é bobagem, tipo assim, isso aqui é inútil, então essa parte que a gente joga fora, o que é interessante é o que eles falam sobre o evento. Pois bem. Bom, então essa imagem seria basicamente uma representação desse modelo que o pessoal acredita ser verdade, né, absoluta. Então, como vocês podem ver aqui, ó, a Terra... A maioria das ilustrações estão no modelo do globo, mas isso aqui é só um exemplo mesmo para tentar entender a visão do pessoal. Então aqui está a Terra, né, o globo, e ele está cercado pelo campo magnético, o campo geomagnético que protege. E aqui, enquanto o Sol, ele está jogando essas partículas solares. Ele está em direção à Terra, esses ventos solares, entre aspas, na visão do pessoal. E esses ventos solares, eles penetram no campo magnético e o campo magnético impede que esses raios solares, essa radiação cósmica do Sol, emitida pelo Sol, atinja a gente aqui, os moradores da Terra. Pois bem, mas o que a gente tem que entender? Nesse modelo heliocêntrico, aqui onde o Sol tem 1 milhão de... ele tem 1 milhão de quilômetros de diâmetro a mais que a Terra, nesse modelo heliocêntrico, vocês podem ver que o Sol ele é uma ameaça até certo ponto, porque eles dizem que o Sol ele pode realmente... Ele cospe ventos solares, tá? E essa bola de fogo que a gente vê como o Sol no modelo heliocêntrico, ela tá cuspindo esses ventos solares. Só que a Terra tem um campo magnético que, tipo assim, protege. Eu pergunto pra você, será que faz sentido um Sol de 1 milhão de quilômetros de diâmetro a mais, em tese gigantesco? Como é que essa bolinha, que é a Terra, como é que esse planetinha azul vai gerar um campo magnético tão forte com que esses ventos solares penetrem o campo magnético da Terra? E outra pergunta, pra vocês verem que tem várias coisas aqui questionáveis. Outra pergunta, por que o Sol tem... Por que o Sol causa ventos solares se não tem como ter vento no vácuo? É uma pergunta que eu faço. Como é que o Sol ele está produzindo o próprio combustível há milhares e milhares de anos, há 4,5 bilhões de anos, ele está emitindo a sua própria energia sempre, ele está emitindo o próprio hélio dele e tipo, isso ali não apaga nunca. O Sol está sempre emitindo energia, tipo assim, de alta radiação, alta periculosidade para a Terra, e esse Sol, esse hélio, ele não apaga nunca. Impressionante. Mas no modelo que a gente discute aqui, o Sol ele não é uma ameaça tão grande para a Terra, porque o Sol ele é bem menor que a Terra é o centro de tudo, e o Sol é apenas um fenômeno óptico. O Sol é o ponto focal do plasma que ilumina localmente a Terra. Mas aqui a intenção do vídeo não é discutir modelos, tá? Aqui é só fazer uma comparação, é só um parênteses mesmo, só um comentário, para vocês entenderem a visão do pessoal. Pois bem, o fenômeno teria causado alguns eventos dramáticos e impressionantes. Antes do evento de Adams, o campo magnético da Terra caiu para de 0 a 6% de sua força, enquanto o Sol teve longos períodos de mínima atividade solar. Bom, então aqui diz assim, ó, a próxima inversão. Então, no artigo publicado na revista Science, uma revista de bastante prestígio, os especialistas dizem que há atualmente movimentos rápidos do polo magnético no hemisfério norte, o que pode significar que outra inversão pode estar a caminho. A velocidade junto com o enfraquecimento do campo magnético da Terra em cerca de 9% nos últimos 70 anos pode indicar uma inversão iminente. É o que diz aqui, ó. É o que a própria ciência convencional está dizendo, observou Cooper. Se um evento semelhante acontecesse hoje, as consequências para a vida moderna seriam enormes. A radiação cósmica destruiria nossas redes satélite e energia elétrica, afirmou. Bom, essa questão aqui ó, de nossas redes satélite, para mim nem seria tão importante assim. Tipo assim, por que não seria tão importante? Porque, galera, a maior parte da internet mundial, ela se concentra por cabos submarinos, tá? Certo? Ela vem através de cabos submarinos que estão nos oceanos, abaixo dos oceanos. Então essa questão de satélite nem é tão importante para mim, minha opinião, não é tão relevante, um pouco inútil. Porque os satélites, os balontélites e esses satélites que estão presos a... que eles, tipo assim, que eles estão acoplados a avião e outros que estão acoplados a balão, esses satélites assim de órbita baixa, eles representam apenas 1% da energia do mundo, 1%,
Energia não, desculpa, da internet. Eles representam apenas 1% da internet mundial. Então eu pergunto, o que é 1%? Nada, né? Pois bem, então diz assim, ó, a atividade humana já elevou o carbono na atmosfera a níveis nunca vistos antes pela humanidade. Uma inversão dos polos magnéticos ou uma mudança drástica nas atividades solares poderiam acelerar as mudanças climáticas de forma inédita. Precisamos urgentemente reduzir as emissões de carbono antes que um evento aleatório como este aconteça novamente. Então pois bem, então aqui de novo ele já puxa de novo para essa questão de carbono, que a gente tem que diminuir a nossa emissão de carbono, etc e tal. Pergunta uma coisa, o que um evento de grande magnitude como esse, que é a inversão do campo magnético, que é um fenômeno natural, um evento que acontece de tempos em tempos, o que isso tem a ver com emissão de carbono? O que isso tem a ver com, vamos dizer assim, com a obra humana? O que a mão humana, o que as ações humanas têm a ver com o clima da Terra? Quase nada. Por isso que eu digo, galera, isso é uma hipocrisia total. Por isso que a gente tem que fazer perguntas, porque isso é uma hipocrisia. Esses caras bilionários, esses banqueiros bilionários, os caras andam de avião pra lá e pra cá. Eles são donos das companhias aéreas, eles são donos dos transatlânticos. Vocês podem pesquisar na internet, galera. Um navio polui muito mais do que 1 milhão de automóveis. Podem pesquisar, isso aqui não é loucura minha não. Vocês podem pesquisar que vocês vão achar isso. Um navio, apenas um navio em alto mar, polui muito mais do que 1 milhão de automóveis. Eu pergunto, se eles estão tão preocupados com o meio ambiente, por que não para então os transatlânticos? Por que não para de exportar coisa de vários países, exportar para a China, coisa daqui do Brasil exportar para a China? Ué, que tal? Seria uma boa. Se eles pensam tanto num mundo verde, né? Se eles puxam tanto essa agenda, eles deveriam parar de ser hipócritas, deixar de ser menos hipócritas. Pergunto, você tem condição de andar de helicóptero todo dia? De avião? De carro? Não, né? Mas esses caras andam de carro pra lá e pra cá, carro de ar-condicionado, eles andam de avião pra lá e pra cá, de barco. E eles dizem que nós que poluímos o planeta. Olha só, olha a hipocrisia, olha a mente do pessoal, nós que poluímos. Então eu pergunto, o que esse evento da inversão, que acontece de tempos em tempos, tem a ver com as mudanças, com essa questão de emissão de carbono? Percebem? A mídia, todos os portais da mídia convencional, vocês veem que eles estão reduzindo esse assunto super importante a nada. Eles estão comparando esse evento, que é um evento natural, uma catástrofe que acontece de tempos em tempos, certo? Isso não tem nada a ver com a ação humana, isso é uma coisa que tem que acontecer de tempos em tempos, e eles reduzem esse assunto a nada. Tipo assim, querendo comparar como se os humanos, querendo colocar como se os humanos tivessem culpa disso, por conta da emissão de carbono. Então tudo isso é uma agenda, tá? Por trás disso. Tudo isso é uma agenda, galera. Nada disso é por acaso. Então vocês podem ver a tendência um pouco na matéria. Algumas coisas aqui tá certinho, tá bem escrito, etc. Mas vocês podem ver que sempre eles puxam para esse lado já mais tendencioso, mais manipulador da coisa. Pois bem. E outra, hein? E outra. Por que de acordo com esse modelo, se esse modelo prevê catástrofes, ó, tá escrito aqui, ó, se um evento semelhante acontecesse hoje, as consequências para a vida moderna seriam enormes. A radiação cósmica destruiria tudo e etc e tal. E eu pergunto, se esse modelo está prevendo essas coisas, eu pergunto, por que essas informações, por que esse assunto inversão do campo magnético ele não está sendo mostrado na mídia agora? Por que ele não está sendo mostrado na Globo? Por que os apresentadores da Globo não estão dizendo assim, ó, para a população? Ah, se preparem, porque tá para acontecer uma merda grande aí no campo magnético da Terra que vai afetar a nossa vida. Se preparem, etc e tal. Certo? Dessem informações. Se eles estimulassem as pessoas a se prepararem. Por que não? Por que ao invés disso eles estão fazendo todo dia essa manipulação midiática, todo esse dia essa histeria coletiva? 1.000 pessoas foram pro pós-vida, 2.000 pessoas foram pro pós-vida em tal lugar por causa dessa doença mortal, 1.001 não sei quantas pessoas em tal país foram pro pós-vida por causa desse problema atual. Por que eles noticiam certas coisas e outras coisas não? É uma pergunta, galera. Vocês ainda têm dúvida de que a mídia não é controlada? Por quem controla ou não o que é passado na mídia? Quem controla o que vai ser noticiado ou não? Então são essas e outras perguntas que eu faço, são essas e outras perguntas que merecem resposta, mas existem pessoas que não estão interessadas em responder perguntas. Então o que eu mais estimulo no canal aqui é vocês fazerem perguntas. Se esse é um evento tão importante, por que a mídia televisiva, por que a Globo, a Record, a Band, por que essas emissoras de prestígio e mais visualizadas, etc., que tem mais influência, por que elas não passam sobre essa informação agora?
Por que elas não estão falando sobre isso? Por que eu e você nunca aprendemos sobre esse assunto aqui, inversão do campo magnético nas escolas? Eu, por exemplo, nunca ouvi falar desses assuntos na escola. Nunca aprendi isso. Nunca aprendi que a Terra tinha um campo magnético. Ouvi falar desse assunto nessas discussões aí, ó, de cosmologia, formato da Terra, etc e tal. Depois que você desperta para essas questões, você passa a ouvir mais sobre esse assunto. Mas, pois bem, são essas e outras perguntas que ficam no ar. Eu vou ficando por aqui. Então, por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Vou deixar o link da matéria abaixo. E até mais.